Às vezes, é uma escolha pequena que revela algo imenso. 4 flores, um instante, um olhar, uma preferência. Mas o que exatamente você escolheu? Beleza? Cor? Familiaridade? Ou algo muito mais profundo? Carl Jung dizia: aquilo de que mais precisamos está onde menos queremos olhar. E talvez a flor que te chamou não tenha sido a mais bonita, mas a que despertou um silêncio dentro de você. Hoje, eu quero te convidar a algo mais do que um vídeo. Quero te oferecer um espelho, não daqueles que mostram o rosto, mas daqueles que refletem a alma. Nos próximos minutos, vamos mergulhar juntos nos 4 arquétipos florais: Edelweiss, lótus, girassol e cacto. Cada um carrega uma energia, uma ferida, uma sabedoria. E talvez em algum momento você sinta que alguma coisa em você para. Fica em silêncio. Reconhece. É aí que começa o seu caminho. Se esse conteúdo tocar algo em você, se fizer sentido, se despertar memória, coragem ou saudade, então curta esse vídeo, se inscreva no canal e permita-se continuar essa jornada com a gente. À sua maneira, no seu tempo, com verdade. O Edelweiss não nasce em qualquer lugar. Ele brota onde o ar é rarefeito, onde o silêncio é denso, onde poucos ousam subir. É uma flor que exige altitude. E quem a escolhe, ou por ela é escolhido, sabe o que é viver acima do barulho do mundo. Essa flor representa o arquétipo do sábio solitário, aquele que aprendeu a se bastar, que não teme a solidão, ao contrário, a busca como refúgio. Talvez você seja assim. Talvez tenha aprendido, pela dor ou pela escolha, a preservar sua paz como um bem sagrado. Você sente que lá embaixo tudo é barulhento demais, rápido demais, superficial demais, então você sobe. Se afasta, cria distância. Não por orgulho, mas por sobrevivência emocional. Quem vibra com o Edelweiss costuma ser alguém profundo, reservado, sensível a excessos. Alguém que coloca limites com firmeza, que prefere conversas com alma do que encontros vazios. Mas essa sabedoria vem com um preço, porque quanto mais alto você sobe, menos gente encontra. E às vezes o silêncio vira prisão. A introspecção, uma forma disfarçada de fugir da entrega. Talvez você tenha se protegido tanto que esqueceu como é ser tocado. Não só fisicamente, mas ser tocado por uma presença que te escuta de verdade. Se essa é a sua flor, é possível que você tenha passado por momentos em que a única saída foi se isolar. Respirar longe. Cuidar da sua essência em silêncio. Está tudo bem. Você não está errado por precisar de espaço para existir. Mas lembre-se, a vida não acontece só nos picos. Às vezes é preciso descer, não para se perder, mas para compartilhar o que você encontrou lá em cima. Sua clareza, sua visão, sua paz. O Edelweiss é a flor dos que fizeram do silêncio um lar. Mas até o mais sábio dos seres precisa, de vez em quando, de um coração ao lado que o veja, sem tentar explicá-lo. Então, se essa é sua flor, cuide dela. Mas não a trancafie, porque a sua profundidade é cura. E mesmo num mundo apressado, existem pessoas que precisam exatamente do que você tem a oferecer. Presença, verdade, silêncio com sentido. A lótus não nasce em jardins perfeitos. Ela floresce no lodo, na lama escura onde quase ninguém quer olhar. E mesmo ali, envolta de sombra e silêncio, ela se abre limpa, serena, intacta. A alma que escolhe a lótus, ou que se sente escolhida por ela, é uma alma que já caiu, que já sangrou por dentro, que já tocou o fundo de si mesma e ainda assim voltou, mas voltou diferente. Quem vibra com a lótus não carrega dor como bandeira, carrega cicatriz como sabedoria. Não precisa se explicar. A presença já diz tudo. Esse é o arquétipo do terapeuta interior, daquela pessoa que, em vez de endurecer com o sofrimento, se tornou mais sensível, mais atenta, mais profunda. Geralmente, a lótus representa alguém que já enfrentou perdas, traições, desvalorizações, ausências, e que, em vez de fechar o coração, decidiu continuar com ele aberto, mesmo que machucado. Mas essa luz tem um risco, o de esquecer de si mesma, o de achar que precisa salvar todo mundo, que precisa estar sempre disponível, que só é amável quando está curando alguém. Quem se identifica com a lótus pode cair na armadilha de doar demais, de carregar o que não é seu,
de se culpar por não conseguir ser luz o tempo todo. Se essa é a sua flor, talvez você seja essa alma que sente tudo, que enxerga o que está nas entrelinhas, que acolhe o outro até quando não sabe como acolher a si. Mas sua maior força não está em curar os outros, está em ter se curado a si mesmo, mesmo aos pedaços, mesmo no escuro, mesmo em silêncio. A lótus nos lembra que toda ferida pode virar raiz, se a gente tiver coragem de cuidar dela com presença. E mais, ela nos lembra que o amor verdadeiro não é aquele que nega a dor, mas aquele que a atravessa com dignidade e ternura. Se essa é sua flor, saiba, sua suavidade é potência, sua empatia é caminho, seu silêncio carrega uma luz que muitos ainda não aprenderam a ver. E mesmo que nem sempre te entendam, a sua existência já é uma cura. O girassol não desiste fácil. Ele nasce buscando o sol. Se move em direção à luz. Mesmo quando o céu escurece, é a flor da esperança, do entusiasmo, do sorriso que se mantém firme, mesmo quando por dentro tudo treme. Quem se identifica com o girassol, ou é por ele escolhido, geralmente é visto como alguém forte, inspirador, generoso. Alguém que anima os outros, que está sempre ali, segurando, sustentando, sorrindo. Mas quase ninguém sabe o que existe por trás dessa luz. O girassol não nasceu forte. Ele precisou se tornar. Precisou se erguer em meio à queda. Precisou continuar mesmo quando queria parar. E foi ali, na dor escondida, que aprendeu a brilhar. Esse é o arquétipo do guerreiro da luz. Não o ingênuo que nunca sofreu, mas o que já conheceu o abismo. E mesmo assim escolheu não se tornar amargo. Mas essa força tem um custo. Porque quem sempre é forte passa a ter medo de decepcionar, de não dar conta, de mostrar fraqueza. E assim o girassol vai se perdendo de si, vai se exigindo mais do que pode, vai sorrindo quando queria apenas deitar e chorar. Se essa é a sua flor, talvez você seja aquela pessoa que carrega tudo, as dores dos outros, as responsabilidades da casa, o cuidado com todos, menos consigo mesma. Talvez você tenha aprendido, desde muito cedo, que seu valor estava em ser útil, em alegrar, proteger, dar conta. E talvez tenha se esquecido de que você também precisa de colo, de pausa, de sombra, porque até o girassol com toda a sua grandeza precisa de descanso, precisa de raízes, precisa se permitir apagar um pouco, para ouvir o que está gritando lá dentro. A verdadeira força não está em nunca cair, está em ter coragem de dizer: hoje estou cansado, hoje eu preciso ser cuidado também. Se essa flor te escolheu, talvez seja a hora de baixar os braços, de deixar cair as armaduras, de mostrar que sua luz é linda, mas sua vulnerabilidade também é. E quando o girassol permite ser real, quando para de fingir que está tudo bem, a luz que sai dele não é mais só brilho, é verdade, é presença. É cura. O cacto não chama a atenção, não exige nada, não floresce para ser admirado. E mesmo assim, ele está ali, firme, vivo, resistindo onde muitos já teriam desistido. Essa é a flor daqueles que aprenderam a contar consigo mesmos, não por escolha, mas porque em algum momento não havia ninguém. O cacto é o arquétipo do sobrevivente emocional, aquele que carrega um oceano por dentro, mas que mostra ao mundo apenas o deserto. Alguém que já foi ferido justamente onde mais precisava de cuidado. Alguém que, para se proteger, criou espinhos, não por dureza, mas por necessidade. Confiar para essa alma é arriscado. Mostrar-se ainda mais, porque a dor de ser rejeitado, ignorado ou não compreendido marcou fundo. E então o cacto aprendeu a viver só. Quem se identifica com essa flor geralmente é visto como alguém forte, contido, fechado, mas ninguém vê o que ele esconde. Um coração sensível demais para se entregar de novo. O cacto não oferece amor fácil, mas quando oferece é real, leal, profundo. Ele não suporta falsidade, não sabe fingir. Prefere estar só do que mal acompanhado. Mas o risco aqui é outro. Fechar-se tanto a ponto de esquecer que também merece receber, que também pode pedir ajuda, que também pode mostrar a própria dor, sem medo de parecer fraco. Se essa é sua flor, talvez você tenha passado a vida inteira sobrevivendo, aprendendo a aguentar, a não depender de ninguém. Mas agora talvez seja a hora de algo mais. Viver não basta resistir. Você também pode florescer. Pode aos poucos baixar a guarda,
Permitir que alguém veja sua ternura por trás da couraça. Mostrar que mesmo sem dizer você sente, e muito. O cacto nos ensina que a beleza mais profunda nem sempre se vê com os olhos. Ela se sente, e que não é sinal de fraqueza deixar alguém entrar. É sinal de coragem, de humanidade, de merecimento. Nem sempre aquilo que nos atrai é o que mais precisamos. Às vezes, o verdadeiro chamado não vem da beleza, mas do incômodo. Você olhou para as flores. Talvez uma te pareceu estranha, forte demais, fraca demais, sentimental demais, seca demais. Você pensou, essa não sou eu, mas será. Carl Jung dizia, aquilo que nos incomoda nos outros é o que mais precisa ser reconhecido em nós mesmos. E o mesmo vale para símbolos, arquétipos, flores. Se a flor que você rejeitou é exatamente aquela que espelha a parte de você que foi deixada de lado, talvez você não escolheu o girassol porque sente que já cansou de fingir alegria. Talvez evitou o cacto porque ele revela o quanto você se fechou. Talvez ignorou o lótus porque ainda não está pronto para olhar sua própria ferida. Ou descartou o edelweiss porque teme a solidão que ele representa. A verdade é que nem sempre escolhemos com consciência. Às vezes escolhemos por conforto, por hábito, por medo. E a flor que evitamos pode guardar o recado mais importante, o de uma parte sua que está pedindo para voltar. Porque a alma não quer perfeição. Ela quer inteireza. E, para isso, é preciso incluir também aquilo que te assusta. Olhe com sinceridade. Qual foi a flor que você quis afastar logo de cara? O que exatamente te incomodou nela? O arquétipo que te provoca pode estar dizendo: eu sou o pedaço que você deixou no escuro, mas eu também sou você. O verdadeiro trabalho começa aqui, quando você para de se esconder atrás do que funciona e começa a olhar o que foi esquecido. Você não precisa aceitar tudo de uma vez, mas precisa pelo menos deixar de fugir. Porque o que você evita te revela tanto quanto, ou mais do que, aquilo que você escolhe. Todos nós carregamos duas flores. A que mostramos e a que guardamos no fundo da alma. A que mostramos é bonita, coerente, socialmente aceitável. É aquela que aprendemos a usar como identidade. Alegre, forte, tranquila, inspiradora. Mas a outra, aquela que escondemos, é justamente a que mais sofre com o abandono. Desde cedo aprendemos o que era amável em nós e o que era exagerado, inconveniente, errado. E então, sem perceber, começamos a esconder partes inteiras de quem somos. Talvez você mostre ao mundo seu girassol, alegre, protetor, incansável, mas no íntimo mora um lótus sensível e cansado, que nunca se sentiu à vontade para chorar. Talvez você se identifique com o edelweiss, centrado, independente, sereno, mas por dentro vive um cacto, ferido e carente de colo que precisou se proteger cedo demais. E essa divisão cansa porque manter uma imagem custa energia, porque fingir coerência constante é sufocar o que pulsa por dentro. A verdade é simples, mas exigente. Você não é só o que mostra, você também é o que esconde. E tudo isso também é você. Negar isso é viver fragmentado. É tentar se encaixar em um papel que talvez nem faça mais sentido. Mas acolher, mesmo com medo, é onde tudo começa a mudar. Ser inteiro não é ser sempre o mesmo. É aceitar que você muda, que tem dias de força e dias de queda, momentos de luz e fases de sombra, partes expansivas e outras que só querem silêncio. A verdadeira liberdade não é se definir, é se permitir ser tudo o que você é, com verdade, com humanidade, com presença. Quando você para de lutar contra si mesmo, a máscara não cai como um colapso. Ela se desfaz como uma respiração aliviada. E então você não precisa mais fingir. Não precisa mais sustentar um personagem. Pode, enfim, apenas ser. Você passou a vida achando que era um tipo de pessoa, uma identidade, uma forma de ser, talvez até uma única flor. Mas e se isso nunca tivesse sido verdade? E se na verdade você fosse um jardim inteiro, com flores diferentes, cores que mudam com as estações, partes que florescem e partes que ainda estão esperando a primavera certa? Talvez em você exista o silêncio do edelweiss, a doçura ferida do lótus, a luz resiliente do girassol e a resistência calada do cacto. E tudo isso é seu.
Tudo isso é você. Tem dias em que você quer estar só, outros em que precisa falar. Tem horas em que é pura força, e momentos em que tudo o que você precisa é colo. Essa oscilação não é fraqueza, é maturidade, é vida pulsando com verdade. A dor começa quando tentamos ser só uma coisa, quando nos forçamos a caber em uma única versão de nós mesmos. Mas a alma não nasceu para caber, ela nasceu para se expandir. Você não precisa mais escolher entre suas partes. Pode se permitir habitá-las, pode ouvir o que cada flor tem a dizer, sem pressa, sem culpa, sem cobrança. E quando isso acontece, quando você começa a se tratar com respeito e gentileza, algo dentro de você relaxa. A máscara não precisa mais estar no lugar. A coerência rígida dá lugar à coerência viva. E o julgamento se dissolve, porque agora você sabe, você não é um papel, você é um processo. Se hoje alguma flor falou mais alto, outra pode florescer amanhã. E não há erro nisso, só verdade. Você não precisa ser sempre o forte, o calado, o iluminado, o sensível. Você pode ser tudo isso, e mais. O jardim que te habita está vivo. E só floresce quando você para de tentar ser só uma flor. Talvez você ainda se lembre daquele primeiro momento, a imagem das flores, a escolha silenciosa. Ou talvez, aquela que você evitou. Agora você sabe. Não foi só uma escolha estética. Foi um reflexo, um chamado, um reconhecimento. A flor que mais te atraiu, ou que mais te inquietou. Te mostrou um pedaço de si que talvez você estivesse pronto para reencontrar. Não por acaso, mas porque sua alma já estava pedindo. Talvez você ainda esteja no meio do caminho, ainda curando, ainda desaprendendo quem te ensinaram a ser, para enfim lembrar de quem você realmente é. E está tudo bem. A transformação real não acontece em um salto. Ela acontece como flor, devagar no escuro em silêncio. Às vezes invisível, mas profundamente viva. Se essa jornada te tocou, se em algum momento você se viu em alguma flor, em alguma frase, em alguma pausa, então eu te convido, curta esse vídeo, se inscreva no canal e continue com a gente, porque esse é só o começo. A flor que te escolheu hoje não é um fim, é uma porta, uma chance de ir além da imagem, além do papel, além do preciso ser assim. E quando você se sentir perdido novamente, lembre-se, não se pergunte quem eu devo ser. Pergunte, qual parte de mim está precisando de água agora? Qual flor dentro de mim ficou tempo demais esquecida? A resposta não virá do controle. Ela virá da escuta, da gentileza, do espaço que você decidir dar para si mesmo. A alma sabe florescer, mas nunca no tempo dos outros, nunca como mandam. Sempre no seu ritmo, na sua verdade, na sua hora, e isso é mais do que o suficiente.